Meus irmãos vivem em união. Irmão, Deus se agrada disso aqui. Se tem uma coisa que Deus se agrada é na união. Mesmo que com poucas pessoas, né? Com pouca força, mas nós não temos negado o nome do Senhor. Aleluia, Deus. Somos a igreja de Filadélfia mesmo. Glória a Deus. Né? Mesmo com pouca força, mas nós não temos negado o nome do Senhor. Aleluia, Deus. Eu quero estar lendo aqui uma palavra concernente à consagração, que está escrito no livro de Êxodo. Êxodo capítulo 8, versículo 21, 22 e 23. Apenas 3 versículos. E fala assim, fala sobre o jejum. Então apregoei ali o jejum junto ao rio Ava, para nos humilharmos perante o nosso Deus, para lhe pedirmos jornada feliz para nós, para nossos filhos e para tudo que era conosco. Porque tive vergonha de pedir o rei, exército e cavaleiro para nos defender do inimigo, do caminho. Porquanto já havíamos dito, a boa mão do nosso Deus é sobre todos os que buscam, para o bem deles, mas a sua força, a sua ira contra todos os que o abandonam. Nós, pois, jejuamos e pedimos isto ao nosso Deus, e ele nos atendeu. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, eu fico maravilhado quando eu leio a palavra de Deus e eu encontro esses personagens como Esdras e Neemias. Esdras e Neemias, eles trabalharam junto no reino de Deus. Eles foram dois homens que se preocuparam com o reino de Deus. A palavra de Deus diz que Jerusalém foi destruída. Essa destruição já tinha sido anunciada pelos profetas, como Jeremias, como Isaías. O povo não atendeu às profecias dos homens de Deus, e por causa disso veio grande destruição sobre Jerusalém. E muitos de Jerusalém foram dispersos, como o rei Artaxerxes levou Neemias e muitos jovens na época, como Nabucodonosor levou Sadraque, Mesaque e muitos jovens na época. E a Bíblia diz, quando nós vamos estudar, a Bíblia fala que em Israel, em Jerusalém, só ficou aquelas pessoas idosas, que não podiam mais trabalhar. Tipo assim, essa pessoa aqui já é um senhor de idade, ele não me serve para nada, pode deixar ele em Jerusalém. E a Bíblia diz, irmãos, que dentro do coração daqueles senhores, eles choravam amargamente, porque eles queriam adorar a Deus no templo, mas os templos estavam destruídos. A palavra de Deus vai dizer que os muros de Israel estavam destruídos. E a Bíblia diz que muitos deles foram dispersos, como Esdras, como Neemias. Eles foram dispersos para outros reinos. E a palavra de Deus diz, irmãos, que Esdras sentiu no coração de abrir mão de tudo para servir ao Senhor em Jerusalém. E abrir de mão de tudo para ir até Jerusalém para levantar o templo do Senhor. Ele estava no reino e tinha sobre a sua vida ali muitas bonanças. É igual quando a gente vê quando Deus faz um chamado para Moisés, né? Moisés, ele tinha tudo, irmão, para não servir o Senhor, porque ele era filho do rei, né? Não de sangue, mas por consideração, mas ele abandonou tudo para servir a Deus. E nós vemos aqui, irmão, a história desse homem é linda demais. Pega essa história, irmão, no livro de Êxodo, são apenas 12 versículos, 12 capítulos. Não, 10 capítulos no livro de Êxodo. Mas você vai ler esse livro, você vai se emocionar, você vai ficar feliz, você vai chorar, você vai ver a grandeza, a vontade que ardia no coração deste homem de fazer a obra de Deus. E a Bíblia diz que ele vai até o seu rei e pede permissão para ele ir até Jerusalém, reconstruir o templo que estava abandonado e destruído. E a palavra de Deus diz que o rei olha para ele e fala assim, mas antes dele pedir autorização, ele busca a Deus, ele ora ao Senhor, e o Senhor toca no coração daquele rei que não servia a Deus, de permitir eles ir uma caravana até Jerusalém para reconstruir o templo. E a palavra de Deus diz que quando eles estavam aqui nesta jornada, ali parados em frente àquele rio Avan, 3 dias acampados ali, ele sente no coração a necessidade de jejuar. E a Bíblia diz, irmãos, que ele convoca aquele povo que estava com eles. Era apenas 12 homens e algumas crianças, e tinha algumas mulheres também.
Mas ele convocaram aquele pouco de pessoas que estavam ali e falaram: vamos buscar o Senhor, vamos jejuar, vamos apresentar esta causa, essa viagem nas mãos do Senhor, para que o Senhor venha nos proporcionar dias felizes. Olha que coisa maravilhosa. Aleluia, para que o Senhor venha Deus. proporcionar que durante esta viagem nós possamos ser felizes. Porque eles andavam, não era dentro do mato, né? Como nós aqui na cidade, né? Que veio tudo. Não, lá era dentro dos matos. A Bíblia está dizendo aqui que era na beira de um rio. E eles precisavam da proteção. Aí ele aqui mesmo fala: porque eu fiquei envergonhado de pedir ajuda para o nosso rei, que ele enviasse cavaleiros, exército conosco para nos proteger. Porque eu já tinha falado para o rei que a mão do Senhor era conosco. E se a mão do Senhor é conosco, nós não precisamos da força humana. Aleluia. A força angelical já está conosco. Aleluia. Aleluia, Deus. Diz que eles oraram, jejuaram e buscaram a presença do Senhor ali naquele lugar, na beira daquele rio. E a palavra de Deus diz que o Senhor recebeu o jejum, o sacrifício, a oração daquele povo, e eles foram bem abençoados. Eles foram muito bem sucedidos na sua jornada. E a palavra de Deus vai dizer lá na frente, como eu falei, que é riquíssimo, que Esdras, juntamente com Neemias, reergueu os muros de Jerusalém, reergueu templos. E o que mais interessante é que o povo, enquanto uns construíam o templo, enquanto uns estavam construindo o muro de Jerusalém, os cantores estavam adorando a Deus. Oh, glória! Foram convocados adoradores. Aleluia! Porque enquanto uns colocavam a mão na massa e trabalhavam, outros estavam adorando e dizendo: Oh, aleluia! maravilhoso. O nosso momento chegou, Senhor, da nossa igreja ser reconstruída, Glória a do Deus. templo do Senhor ser levantado. Olha a importância do jejum. Quando nós estávamos orando aqui, nesse pequeno minuto, irmãos, eu pude sentir a presença de Deus. Oh, glória! Quando o povo do Senhor deixa Aleluia, tudo Jesus. na sua casa para vir adorar e exaltar o nome do Senhor. E eu agradeço a oportunidade. Aleluia, Jesus.